você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, significa que você está a fim de saber como a terapia cognitivo-comportamental funciona e se ela é para você, se ela pode te ajudar. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho e como eu, Sirlene Borges, que sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, posso te ajudar. Primeiro de tudo, né? Como funciona? Geralmente, o primeiro passo é marcar a primeira sessão, uma sessão de avaliação e início de um diagnóstico. Essa sessão é super importante para que você também conheça o meu trabalho e se identifique comigo, porque é super importante você ter uma identificação com o psicólogo que vai te acompanhar. Depois dessa primeira sessão e início de um diagnóstico, geralmente eu preparo o plano de tratamento daquele paciente. Um exemplo aqui para você entender como é que funciona. Vamos supor que a Mariazinha chegou para mim com uma queixa de ansiedade, né? Ela anda preocupada na maioria do tempo com coisas pequenas e também com problemas sérios. Não tá conseguindo dormir direito, acorda durante a noite, tá sempre muito irritada, estressada, descontando, né, o estresse dela nas pessoas à volta dela. Ela chega pra mim e diz que tá se sentindo no limite. Então, nessa primeira sessão, eu vou avaliar todas as queixas dela, todo o caso dela e vou começar a fazer um diagnóstico. Vamos supor que eu chegue no diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu vou começar a preparar ali e pensar quais as intervenções e técnicas que vão ajudá-la a sair desse quadro, a melhorar o mais rápido possível. E aí eu posso incluir técnicas de regulação emocional, técnicas para ela aprender a se acalmar nos momentos, né, de mais ansiedade, técnicas para ela conseguir fazer uma higiene do sono e começar a regular o próprio sono, estratégias para ela conseguir lidar melhor com as preocupações excessivas, saber diferenciar o que é uma preocupação excessiva, o que não é, né, como agir diante dessas preocupações. Estratégias para ela aprender a sair de crises de ansiedade, ataques de pânico e muito mais. Então eu vou preparar todo esse plano de tratamento que é basicamente um passo a passo do que a gente vai fazer na terapia. Vou apresentar para ela, né, nas próximas sessões e vamos começar a trabalhar esse plano de tratamento nas sessões em diante, né? Depois da primeira sessão, aí que começa mesmo as sessões de terapia. Durante essas sessões, eu vou trazer o que eu quero trabalhar com ela naquela terapia. Vamos supor que naquele dia eu quis falar sobre como ela pode sair de uma crise de ansiedade, né? Resolvi ensinar, fazer intervenções com ela em relação a isso. Mas eu também vou abrir espaço para que ela traga alguma coisa para mim. Porque durante a semana o paciente pode querer trazer alguma coisa, algum ponto, alguma coisa que ele lembrou, alguma coisa que ele passou para também trabalhar na terapia. Eu venho com as técnicas, intervenções que eu acho que são melhores para aquele caso, mas o paciente também é totalmente livre e responsável, né, por trazer o que ele acha que também precisa trabalhar na terapia. É um trabalho em conjunto, 50% é responsabilidade minha e os outros 50% são responsabilidade do paciente, né? Ele fazer as estratégias que eu passo, né, ele se engajar na terapia, trazer, né, o que ele também deseja trabalhar na terapia, pensar durante a semana no que a gente trabalhou na terapia e elaborar melhor as questões e por aí vai. Mas para que a terapia serve? Bom, a terapia serve para alguns pacientes, aqueles que têm um transtorno diagnosticado, ou seja, tem depressão, ansiedade ou desconfiam que tem, né, algum problema, né, que esteja atrapalhando a sua vida. E aí ele pode vir para a terapia já com esse diagnóstico de um psiquiatra, por exemplo, ou de outro profissional, né, e trabalhar aquilo na terapia, ou ele pode passar por uma avaliação, diagnóstico, né, o psicólogo pode dar diagnóstico sobre o problema dele, se ele ainda não tiver. E também serve para aquelas pessoas que estão com algum tipo de sofrimento ou problema que esteja atrapalhando a vida e queira, né, ajuda de um profissional para resolver, para ajudar. Como, por exemplo, problemas no trabalho, problemas com os filhos, né? Pessoas que querem passar num concurso, ou seja, pessoas que querem atingir uma meta específica e não estão conseguindo. Muitas vezes, se o paciente tiver um problema de atenção, por exemplo, né, ele não vai conseguir render muito, né? E se ele for concurseiro, isso vai atrapalhar a vida dele. Então, a terapia também serve para ajudar nesses casos. Transição de carreira, problemas alimentares e muito mais. Ou seja, se você tem ou desconfia que tem algum transtorno, ou você tem algum problema, algum tipo de sofrimento, ou quer alcançar algum objetivo que você acha que a terapia pode te ajudar, a terapia cognitivo-comportamental é para você. O maior objetivo da terapia cognitivo-comportamental é que você se torne o seu próprio terapeuta no futuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai chegar para mim, a gente vai trabalhar tudo o que você precisa trabalhar, e em algum momento eu vou te dar uma alta. Ou seja,
a gente vai entender que você tá bem o suficiente para caminhar sozinho sem mim. Não é aquele tipo de terapia que nunca tem fim. O objetivo nunca é prender o paciente para o resto da vida na terapia, muito pelo contrário. Um trabalho bem feito de um terapeuta, né, significa que ele conseguiu ajudar aquele paciente e que aquele paciente sabe tudo o que ele precisa saber para conseguir resolver os próprios problemas, para lidar com as próprias questões, sem a ajuda de um profissional. E aí, se algum dia ele sentir que precisar de ajuda de novo, ele pode sim, óbvio, voltar a fazer terapia, mas o objetivo é que ele, uma hora, né, ganhe mais autonomia, consiga caminhar com as próprias pernas. Quanto tempo dura a terapia? A terapia ela pode durar em no mínimo 6 meses e no máximo depende da complexidade de cada caso, tá? Porque em alguns casos a gente vai ter comorbidades, né, que são transtornos associados ou problemas muito complexos. Também vai depender de como o paciente vai responder à terapia, né? Uma série de coisas podem influenciar. Eu faço a terapia na modalidade online, que é tão eficaz quanto a terapia presencial. Isso me dá diversas vantagens. Eu posso atender pacientes de várias cidades e estados do Brasil. Eu posso atender pacientes que estão fora do Brasil. Ou seja, eu consigo ajudar mais pessoas, por isso eu escolhi essa modalidade. O paciente ele também não tem custo com deslocamento, tem mais conforto, principalmente se ele estiver dentro da casa dele, num lugar seguro para ele. Maior flexibilidade de horário, entre vários outros benefícios. Então, eu acho que super vale a pena se você tiver interesse. E o melhor de tudo, o maior diferencial do meu trabalho é que eu te entrego muito além das sessões de terapia. Eu preparei materiais exclusivos e personalizados para os meus pacientes, como o planner terapêutico, os PDFs com as tarefas de casa, né, com as intervenções que eu passo, um treinamento de ansiedade exclusivo para pacientes, que eu acho que aprender a regular a ansiedade é necessário para qualquer pessoa, tá? Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, mas eu acho que qualquer pessoa pode se beneficiar com as estratégias para regular a ansiedade, porque a ansiedade todo mundo tem, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Então tem esse treinamento exclusivo online, dou suporte no telefone para momentos de crise, né? O paciente ele pode me ligar em situações em que ele acha que ele realmente não vai aguentar sozinho ou que ele precise de um acolhimento emergencial. A minha maior missão é te guiar rumo a uma vida livre, né? Livre de sofrimento, livre de dor, livre de traumas, tá? Livre de todas as coisas que hoje te impedem de viver com uma boa qualidade de vida. Eu quero que você se torne uma pessoa mais realizada, com uma vida mais feliz e uma vida mais cheia de significado. Mas para que essa transformação aconteça, eu preciso que você esteja disposta a investir em si mesma ou em si mesmo. E claro, que você faça a sua parte na terapia. O valor da terapia é inestimável. Quanto vale para você deixar de viver com os problemas que te incomodam hoje em dia? Quanto vale para você ter mais saúde mental, mais vitalidade, mais disposição, mais realizações, mais liberdade? Quanto vale para você ter uma vida mais feliz e confortável e atingir os seus objetivos? E esse é o tipo de investimento que vai durar por toda a sua vida, não acaba. Por isso que vale tanto a pena. Às vezes você investe muito mais dinheiro num sofá caro, num presente para outras pessoas, ou coisas que não vão agregar muito na sua vida e esquece de investir na real fonte de transformação que é você mesma. Então eu te convido a começar a investir mais em si mesma, começando pela terapia. Então clica no botão abaixo para saber mais sobre preço, sobre como você pode marcar sua primeira sessão hoje, que eu te espero na terapia. Eu estou super animada para te conhecer.